Segunda-feira, 4h20 da tarde, é a hora de 4h20 na Tatuí. Eu já estou aqui com o meu cadernão preparado para anotar as coisas que o Samuel de Góes vai conversar conosco. Ele escolheu os temas funk, discos voadores, morei em uma casa mal assombrada e percurso da série Fibrilação. O Samuel já entrou aqui, deixa eu ver se eu consigo convidar ele, se ele vai fazer uma solicitação, enfim, deixa eu ver. Ó, dei o aguardando aqui, vamos ver se ele vai pintar aí na tela. Sempre aquele momento de... Aê, Samuel de Góes, que beleza, tudo bem contigo, guri? Opa, meu querido, tudo bem? Tá dando para escutar direitinho? Direitaço! Que Ótimo. maravilha, maravilha. Samuel, segura só um minutinho que o sinal vai ser espalhado por toda a rede instagrameira. Você vai se ajustando aí e eu vou dar alguns recados. Primeiro, que 4h20 na Tatuí acontece toda segunda e toda quinta, sempre com algum amigo da Banca Tatuí, ao vivo aqui no Instagram, depois vai para o IGTV, depois vai para o YouTube e alguns programas se transformam em podcast, no podcast Papo Tatuí. É só ir lá buscar no Spotify ou no seu agregador favorito de podcasts. Outro recado importante. Voltou o curso Tatuí de Publicação. Pois é, o curso que é uma grande jornada, passando por diversos módulos de edição, criação, design, produção gráfica, encadernação, impressão, inclusive com uma pessoa que será citada aqui certamente, com Daniel Barbosa, que é um dos professores do curso Tatuí de Publicação. Já já eu explico por que ele vai ser citado. Ele é um dos professores deste curso que voltou em módulo, em formato EAD, portanto, para todo o Brasil agora, todo mundo pode se inscrever e participar do curso Tatuí de Publicação pela primeira vez, então, totalmente online. Tá? O curso acontece segundas-feiras, e vale a pena dar uma olhada lá na página da Sala Tatuí para ter mais informações. Também outro recadinho, sem ser na próxima terça, que é amanhã, na outra terça tem Clube Tatuí de Leitura com Nenhum Olhar. Vamos debater também por internet, né? A Sala Tatuí está fechada, a Banca Tatuí também está fechada no seu espaço físico, né? Então, por meio de uma plataforma virtual, por meio do Zoom, nós vamos discutir este livro aqui, Nenhum Olhar, de José Luiz Peixoto, na próxima terça. Amanhã, terça-feira, a gente vai falar de 2 contos do Machado de Assis, a Terapia Literária, que é um encontro de textos curtos, Teoria do Medalhão e O Segredo do Bonzo. Por fim, último recado, criamos uma newsletter. Pois é, inclusive foi noticiada esta live na newsletter, o Boletim Tatuí. Então, quem tiver interesse em receber informações das cenas de publicações independentes, está lá o Boletim Tatuí, que inicialmente vai ser quinzenal, eventualmente vai ser semanal. Era isso que eu tinha de recado para dar. Seu Samuel de Góes, funk, discos voadores, morei em uma casa mal assombrada e percursos da série Fibrilação. Olha aí. Vamos pela ordem? Vamos começar falando de funk? Bora. Então tá. Mas antes de falar de funk, fale um pouco do seu trabalho, que eu tenho alguns aqui na minha mão. Essas serigrafias aqui, feitas, acho que pela Caderno Listrado, né? Isso, pelo Daniel, Caderno Listrado. Pelo Daniel. Fala um pouco então do seu trabalho, Samuel, faz de conta que a gente está numa feirinha, daquelas feirinhas de publicação independente, e alguém chegou e disse, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que você se apresenta para essa galera? Bem, primeiro eu falo que eu sou da Paraíba, que isso já assusta a pessoa quando estamos em feiras fora, né? E depois, assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu posso dizer que hoje o meu trabalho em quadrinhos é um trabalho experimental. E, assim, a verdade é que, para bem ou para mal, hoje meu trabalho é muito que fala sozinho, sabe? As pessoas, quando vêm na mesa em feiras, elas já ficam curiosas pela questão do trabalho que é feito, né?
que é essa brincadeira que eu faço com a questão dos formatos. Sobretudo o formato do Coração Anatômico, que foi a da série Fibrilação, que foi essa série que me ajudou a crescer, né? Com certeza foi uma série muito importante para me fazer crescer. Mas é isso, assim, quando eu comecei essa série era uma proposta de fazer um coração por dia, né? Opa, deu uma travadinha aqui. Você falou quando eu, e aí deu uma travada aqui para mim. Você retoma o Sim, raciocínio, por favor? quando eu comecei a série, eu fazia um coração por dia, de domingo a domingo. Então eu sempre dizia, eu faço um coração novo todo dia, né? E, e esse é o desafio, né? É você ter essa limitação do formato e pensar como eu posso retrabalhar esse formato hoje, né? Então era uma coisa um pouco lúdica para mim, vamos dizer assim, de estar sempre reinterpretando esse formato e pensando o que é que eu posso transmitir através dele. A gente entende a história em quadrinho como duas imagens sequenciadas, né? Pelo menos duas imagens sequenciadas. E eu penso que quando eu brinco com essa questão do formato do quadro, também transmitindo uma mensagem, eu meio que eu estou fazendo duas imagens ao mesmo tempo, entende Uhum. o que eu quis dizer? E Claro, claro. foi por esse viés que eu comecei essas experimentações de tipo assim, de colocar um quadro dentro do outro, sabe? Os significados estarem separados e ao mesmo tempo juntos. E foi em cima desse raciocínio que eu comecei a desenvolver. Eu comecei naquela série DR, que até ganhou foi um dos selecionados no MIS, né, em 2017, Uhum. que era a ideia dos dois rostos, um de frente para o outro, e essa ideia começou justamente nessa série, e a partir dela eu fui desenvolvendo e experimentando novas possibilidades, né, até chegar na Uhum. série Fibrilação, que meio que se consolidou assim como o carro-chefe do meu trabalho hoje. Ah, legal. Você continua produzindo para a série ou o livro vem a ser uma espécie de encerramento? O livro é o caixão. O livro. Que maravilha. O livro é o caixão, é o. É o caixão, e é bem isso, assim, eu passei do final de 2017 até algumas semanas atrás desenvolvendo sempre um coração novo, comecei com a proposta de fazer uma vez por dia, porque eu tinha uma meta muito bem estabelecida de prazos para poder fechar aquele primeiro fibrilação, o vermelhinho, sabe? Uhum. Que a gente fez o lançamento em 2018. E, e é isso, e assim, e aí com o tempo eu comecei a querer estudar outras possibilidades, né? Eu não podia me prender só a uma coisa. Poderia ser um caminho muito perigoso nesse sentido, ao meu ver, artisticamente. Mas continuei fazendo pelo menos semanalmente. Até algumas semanas atrás, eu ainda toda semana lançava um coração inédito nas terças-feiras. Mas aí eu concluí que, assim, podem até surgir ideias novas, eu posso até desenhar ideias novas, mas eu sinto que enquanto missão de já são mais de 500 corações desenhados, sabe? E eu acho que já deu. E aí eu decidi concluir, e eu já estava conversando com o Daniel e com a Gil de lançar algum projeto no Catarse. Principalmente nesse período de pandemia, eu pensei, bem, não vai ter evento, não vai ter nada, então tem que se pensar em algum rebuliço, e um financiamento coletivo seria o mais próximo desse rebuliço no momento, né? Uhum. A minha ideia originalmente era até lançar um livro de tirinhas mesmo, que eu tenho uma proposta de livros com as minhas tirinhas mais tradicionais mesmo. E mas aí Gil disse, cara, você acabou de terminar a série Fibrilação, vamos encerrar, né? Encerrar direito essa série, né? Tanto que a ideia era fazer, sei lá, um Fibrilação 2, uma continuação daquele primeiro livro. Mas como encerrou-se a série, o raciocínio é esse, de que tipo, não, bora fazer o definitivo, vamos fazer uma parada massa, luxuosa, com a seleção do melhor que foi produzido nesses anos e fechar num livro definitivo só.
né? E aí, no meu raciocínio, é o caixão para um velório digno para essa série, vamos dizer assim. Um caixão luxuoso, né? De Isso, fina qualidade, boa exatamente. madeira. Legal. Agora, só para entender, esse fibrilação de luxo, ele Hum, contém o material do livro anterior? ele tem um material do livro anterior, mais conteúdo inédito, né? Mais Que até conteúdo, então né? tinha sido publicado. Mas sob Mas, uma proposta nova, assim, ele não vai seguir a sequência do anterior. A gente está pensando num conceito novo para como vai ser a sequência dos corações, assim. Por mais que repitam os corações, vai ser com uma narrativa bem diferente, vamos dizer assim. olha, porque você estava falando sobre que o quadrinho é essa narrativa sequencial, né? Só para quem não pegou essa parte ou quem não entendeu, que quando você coloca uma figura e depois a outra, parece que primeiro aconteceu isso, depois aquilo, ou vice-versa, Sim. né? E Uhum. aí você diz, não, é uma sequência acontecendo dentro do Isso. trabalho aqui, né? É um conceito. Vem cá, esse tipo de coisa, esse tipo de ideia, você pensou nela antes de começar a série ou depois que foi fazendo a série que você elaborou esse raciocínio? Cara, quando eu comecei a série DR, na época, eu já tinha um pouco esse raciocínio. Tinha um funcionamento de tira, porque como eram dois rostos, eu podia fazer, de fato, uma sequência, né? Então, na minha cabeça eram três quadros, porque era a imagem dos rostos, o diálogo e as imagens que dialogavam nos rostos. É, mas eu fui querendo cada vez mais sintetizar. E eu fiz vários experimentos. Eu utilizei, tipo, o contorno de corpos inteiros, contornos de outras partes do corpo, assim. O coração foi o que ficou, mas eu fiz vários experimentos e era muito nessa ideia de fazer uma brincadeira visual mesmo. Eu gosto muito daquelas ilustrações de pareidolia que você se olha de um ângulo você vê uma coisa, se você olha de outro ângulo você vê outra coisa, sabe? O Ah, é nome uma disso é velha. pareidolia? É isso? Pareidolia é o Pareidolia. fenômeno. Pareidolia, se eu não me engano, é o fenômeno do cérebro humano de achar padrão nas coisas. E aí se explica através desse fenômeno você achar padrão nas coisas ou conseguir identificar mais de um tipo de imagem ou mais de um tipo de camada de imagem, sabe? Mas aí isso pode ser usado, inclusive, sei lá, apareceu a imagem da santa no ovo da galinha, sabe? Aquele formato que todo mundo entende como uma imagem de uma santa é uma pareidolia, né? O cérebro humano ele está tentando achar um significado naquilo. Então, esse tipo de jogo sempre foi uma parada que me fascinou muito, desde quando eu comecei a fazer quadrinhos. E eu acho que foi essa coisa que influenciou, assim, esse pensamento que influenciou os projetos que eu fui fazendo posteriormente, assim, buscando fazer algo como aquilo. Apesar que não tem tanto a ver com aquilo, mas foi a inspiração, sabe? É... E alguns ilustradores e autores, sei lá, o Butarelli é um cara que faz umas pirações de ilustrações ultra poluídas e que formam outros desenhos às vezes. O próprio Will Eisner é um cara que brincava muito com a questão do requadro dos quadrinhos. Na verdade, eu acho que ele meio que em um dado momento aboliu o requadro dos quadrinhos e foi tentando criar layouts diferentes. Tem um autor que até fez aquele quadrinho bem famoso da Batwoman. Ele tem um nome bem, parece não sei o que lá, terceiro. Que é um cara que também brinca muito com essa questão do layout da página. Então, essa coisa do brincar com o layout. Tipo assim, o design e o desenho trabalharem juntos, sabe? Eu acho que é um pouco essa questão. Estilo, eu já escutei isso, eu não lembro quem me falou isso, mas estilo é quando a gente pega a nossa limitação e se aproveita da nossa limitação. Então eu creio que foi muito também no sentido de achar a melhor forma de trabalhar as minhas limitações, sabe? Eu sei fazer um pouco isso, eu sei fazer um pouco isso, eu sou designer, então como eu posso mesclar esses conceitos, sabe?
Eu não sei se eu viajei muito agora falando. Não, não, é ótimo. Na verdade, quem fica viajando são os nossos, escutando, porque abrem janelas, né, muito boas do teu processo criativo, na verdade, né? Essa questão, por exemplo, da limitação é o que você se impõe, né? Sim. Ninguém te obrigou a, no caso, no começo da série Fibrilação que você estava falando, de publicar de domingo a domingo, ninguém te obrigou a desenhar sempre em formato de coração. Mas você se colocou essas regras, né? Você sempre trabalhou assim? Você ainda trabalha assim? Às vezes sente falta de um pouco mais de liberdade, não causa um pouco de claustrofobia Claustrofobia. quando você está, sei lá, tudo bem, começar o projeto, bom, de domingo a domingo é um desenho de coração, mas aí já no 59º coração não fica pesado, Não, Samuel? não, justamente, tanto que eu fui reduzindo, com o tempo eu fui parando de publicar diariamente e fui criando outras séries, outros projetos. Mas eu gosto muito dessa coisa de pegar uma ideia e destilar ela até onde eu consigo, sabe? Tipo, eu gosto muito de pegar um mesmo desenho e pensar quantos diálogos eu posso tirar desse mesmo desenho. Então, tem muitas séries em que eu pego um mesmo desenho e eu só vou reinterpretando esse mesmo desenho, mudando o diálogo que está acontecendo, ou a frase que tá sendo colocada junto, sabe? Eu acho que quando eu conheci o trabalho do Troche, que vocês que publicaram, inclusive, eu fui muito influenciado por sintetizar a ideia ao máximo que eu possa, mas tentando transmitir o máximo de significado possível. Então, então teve um pouco dessa influência também. Então, com o tempo, o meu desenho, eu acho que ele foi ficando cada vez mais simples, sabe? Então, por exemplo, mas eu ainda brinco, por exemplo, as minhas tiras todas são de ou 4 quadros ou 9 quadros. E é bem rígido isso para mim também. Eu sempre faço tiras de ou 4 quadros ou 9 quadros. E também sempre preso a esses formatos, sempre querendo. E sempre pensando muito também na diagramação do livro no final. É meio curioso isso, mas eu escolho os formatos muito pensando como designer, como eu vou diagramar isso depois, sabe? Então isso influencia muito também. E, e é isso, assim, eu tenho essas obsessões de formatos. Por exemplo, eu sou péssimo com personagens, eu detesto lidar com personagens fixos, sabe? Mas eu adoro a obsessão da forma, de pegar uma forma, de pegar uma ilustração e ir usando ela até esgotar aquela ideia, sabe? Até ir a um certo limite. Eu acho que é o meio que a minha dinâmica, é como eu me divirto assim com quadrinhos. É essa questão realmente de pegar uma ideia e até onde eu posso puxar essa ideia, sabe? E aí, assim, os corações, em dado momento, foram sim claustrofóbicos, né? Tô aqui, eu fui espaçando e criando novas séries. Mas é isso, sabe? Eu acho que pra mim a graça é essa. Eu faço quadrinhos por esse desafio, sabe? Não, eu não saberia. E eu não quero soar pedante falando isso, mas eu acho que eu não estaria fazendo quadrinhos se fosse para fazer quadrinhos do jeito, entre aspas, normal, sabe? Eu gosto desse desafio. O desafio te diverte, então. Exatamente. Tem que tirar algum divertimento, né? Que dinheiro não vem. Né? Alguma coisa tem que ver. Tá bom, Exato. legal. Bom, então, só reforçando, livro Fibrilação, o livro está em campanha de financiamento Isso, coletivo no Catarse. no Tem um Catarse. endereço, né, que é catarse.me/fibrilação, underline, ou underline, livro, Line né? livro. Mas eu acho Tem que um o link mais lá na fácil, bio. pronto, pronto. Uhum. Link na bio do @Samuel de Góes. Isso, E a gente exatamente. acabou invertendo o percurso aqui, falando do fibrilação Sim, sim, no sim. início. Mas tudo bem, né? É assim Tudo que a bem, conversa tudo vai. bem. Daqui a pouco a gente volta para a fibrilação também. Mas eu queria te perguntar sobre funk. O que te leva a Cara, querer falar funk. sobre funk, a gostar de funk, enfim.
Conte-nos sobre funk, Samuel. Eu acho que o funk é o melhor estilo musical que existe, assim. Cada vez mais eu fui me afundando nisso e escutando e conhecendo novos artistas. E olha que se tem um negócio que surge artista novo, você piscou, tem um hit novo do Condzilla sendo lançado. E, e eu adoro ficar garimpando, sabe? No YouTube. Eu deixo um playlist que vai aleatório catando e em um dado momento eu acho algo e penso, nossa, isso é o que os Médicis pensaram quando viram uma pintura do Da Vinci pela primeira vez, sabe? Isso, Ontem mesmo eu me deparei com um funk que é o funk do Homem Macaco. Cuidado com o Homem Macaco. E é uma coisa até antiga. E eu fiquei assim, como eu não tinha escutado isso ainda, sabe? pô, depois passa o link aí, passa, por Sim, favor, do com funk do Homem certeza. Macaco. Agora, você fala dos Médici, se você tivesse a fortuna dos Médici, estaria Eu patrocinando seria alguns concorrente direto do funkeiros? Condzilla. Eu seria concorrente direto do Condzilla. Concorrente direto. Olha só. Mas quais são os seus funkeiros favoritos atualmente, Samuel? Então, hoje eu não tenho um favorito. Eu fico catando hits. Eu amo muito o projeto Heavy Baile. Eu acho espetacular. Tem no Spotify, podem ir atrás. É um projeto que mistura música eletrônica com funk pesadão e chama artistas consolidados do funk, MC Carol, Tati Quebra Barraco. É bem interessante. É muito, muito bom mesmo, assim. O som é bem, bem legal. Eu acho que assim, que eu acho. Eu fui o adolescente, é uma coisa que eu me arrependo na minha vida. Eu fui o adolescente metaleiro de cabelo grande, sabe? E Somos dois, hein? passei. Pois é, e muita gente foi, né? Muita gente do nosso meio foi. E eu sinto que eu me limitei demais. Eu fico pensando, nossa, como eu limitei a minha vida nesse período, nesses anos assim dourados da minha vida. Não que fosse ruim, mas só com um estilo musical. E aí, só quando eu fui amadurecendo e abrindo a cabeça e escutando outras coisas, e escutando, seja músicas antigas ou coisas novas, pop, bossa nova, samba, rap, que é uma coisa que eu gosto muito também. Mas é engraçado como a gente tá tão preocupado em pertencer a alguma coisa na nossa adolescência que a gente se fecha a um negócio, né? E só o amadurecimento, isso se a gente permitir que o amadurecimento faça isso, na verdade, a gente vai se abrindo a outras coisas, né? E o que eu acho muito foda no funk, eu achei que foi uma coisa que foi muito ponto de virada, porque eu vi uma entrevista com o Catra naquele Márcia, de frente com Márcia. Que tinha no SBT de entrevista? Era Márcia Goldsmith? Não. Pode ser. Eu O de acho frente que com era. Gabi? Não era Gabi? De frente com Gabi, Com a exatamente. Marília Gabriela e tal? Pronto. E eu lembro que foi um ponto de virada, que eu vi uma entrevista do Catra no Maria Gabriela e foi uma parada que eu, cara, aí nunca. Tipo assim, eu não concordo com 99% das coisas que o Catra fala, mas eu achei muito interessante aquela figura, assim, me fascinou muito. E aí eu fui atrás e já escutava algumas coisas de funk, mas fui começando a afundar mais, assim, nessa galera. E tinha uma coisa que o Catra falava, falecido Catra, que, que é como o funk é uma parada muito democrática. Porque qualquer pessoa pode lançar um puta hit de funk e da noite pro dia ficar extremamente conhecido, sabe? E eu acho que hoje isso com outros estilos musicais não é tão simples de acontecer. E a Hum. penetração, ou como vira meme rápido. Então eu acho que é um estilo musical que se adequou aos nossos tempos de Uhum. forma muito foda, sabe? Tipo, você não vê outros estilos terem se adequado a, a como nossos tempos, tirando o K-pop, vamos dizer assim. é, 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 mas eu gosto muito dessa questão democrática do funk. E aí foi até legal, porque eu comecei a escutar todo tipo de funk bizarro, mas aí eu também sou uma pessoa que fica problematizando as coisas, sabe? É, e através dessa problematização eu pude conhecer outras pessoas que têm outros tipos de discursos interessantes, sabe? Funks com pegada feminista, com pegada de crítica política, mas também não rebaixando os funks bizarros e escrotos, assim, porque eles têm seu teor de diversão, seu
porque eu acho que o choque que eles causam é o choque que o rock and roll nunca mais vai conseguir voltar a causar, por exemplo, sabe? E eu giro em torno de tudo isso, sabe? Como, sei lá, o rock and roll, que era uma parada para chocar e para causar impacto, hoje é uma parada que virou um nicho tão conservador, sabe? É uma galera coxinha pra caralho e super conservadora. E, sei lá, hoje, sei lá, os K-popers têm mais força política na internet que todos os punks reunidos da década de 70 e 80 e 90, sabe? É... E eu acho que essa galera hoje consegue, tipo assim, é uma galera que vem do nada, é uma galera que, tipo, é um som que nós, brancos, homens héteros da classe média, começamos a deixar entrar na nossa vida, vamos dizer assim, e penetrar na nossa cultura e entrar nas nossas festas e etc. Mas é uma parada que está acontecendo há muito tempo, isolado, sabe? E nós isolamos, e só que começou a crescer e gerar uma economia própria, e agora a gente pegou pra gente também, enquanto consumo. Mas é isso, sabe? Eu acho muito fascinante todo esse universo, toda essa cultura democrática do funk, vamos dizer assim. Não, eu acho muito legal isso que você está falando, e deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu escrevi um livro sobre como o rock é limitado também. É um livro sobre axé music, na verdade, que é outro ritmo popular, Sim, sim. sobre um álbum, sobre a banda Eva ao vivo. Inclusive está sendo editado agora pela Cecília. E um dos argumentos e tal, e eu me coloco como um personagem, é que eu era metaleiro cabeludo, né? E concordo com o argumento de que o rock virou uma coisa quase que de museu, né? Quase é meio triste até, porque Sim, sim, porque esse, essa coisa, né, rebelde, caveira e cabelão e transgressora que hoje já não. Que transgressão é essa, sabe? Já não significa mais nada, né? É um pouco triste sentir esse é, envelhecimento do ritmo e do que ele significa, né? e agora eu não querendo soar muito marxista, mas sendo, Por favor. eu acho que o capital pegou o rock, dissecou o rock, e agora o que surge novo é só um produto de indústria de massa, sabe? Tudo e aí eu posso estar sendo muito boomer nessa hora, porque eu conheço poucos artistas novos nesse sentido. A única coisa nova que eu busco é funk, verdadeiramente, é a única coisa diferente que eu tenho buscado na internet. É, mas a impressão que eu tenho é que, sei lá, o capital se apossou do funk e tentou mudar ele. Hoje você tem vários ritmos mais com uma pegada pop, para poder penetrar nas rádios, Spotify, o caramba. Porém, eu sinto que isso não matou essa cultura paralela do funk pancadão, proibidão e do estilo dessas letras, sabe? Eu sinto que o Capital não conseguiu fazer com o funk o que ele fez com o rock and roll, tá entendendo? Eu tenho esse sentimento. Posso estar errado, pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos seja outra conversa. Mas é o sentimento que eu tenho, justamente por essa questão democrática do funk, de que qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer lugar pode implantar um hit, sabe? É, E, é difícil de prever o estouro do funk, né? É difícil de. Porque de repente é uma palavra, às vezes num refrão, e essa palavra surgiu de uma pessoa com seu computador no quarto, né? Botando alguma base, de repente estoura e é difícil da indústria se adaptar a isso e conseguir prever e transformar isso em algo serializado e tal. é, É, até porque você olha, sei lá, a gente lembra do funk na década de 90 e tem coisas que se mantiveram, sabe? Do Eu Só Quero É Ser Feliz, do Rap da nossa, maravilhoso. Felicidade pra cá. Mas você sente que ainda é a mesma coisa, sabe? Você sente que ainda tá dentro do mesmo rolê. E a Tati Quebra-Barraca é uma pessoa que tá aí há muito tempo. E aí eu pude reescutar umas coisas dela dentro desse projeto Heavy Baile e eu fiquei, caralho, sabe? Se essa pessoa cantava isso há 20 anos atrás,
eles estavam muito mais à frente do que muito cantor pop hoje, sabe? Em termos de discurso de empoderamento, Uhum. ou não querendo ser clichê na palavra empoderamento, mas assim, dentro desse discurso de pessoa dona das suas próprias convicções, sabe? Então, dentro de uma realidade que é muito diferente da nossa, com desafios muito diferentes dos nossos, sabe? Mas que já estava lá gritando, literalmente gritando, uma força, uma pungência assim de energia e de domínio dos próprios. Acho que o Tom Zé fazia isso, e as pessoas estavam com muito brincadeira, mas eu levo muito a sério quando o Tom Zé, nas entrevistas de Jô Soares, ia defender o funk e dizia que, tipo, caralho, a mulher tá falando em voz alta que quer gozar. Onde? Há tantos anos atrás isso era possível, sabe? E eu acho muito verdadeiro, né? Ou quando o Tom Zé fala que o funk é baseado nos intratonais, os mesmos dos cantos gregorianos, e que não sei o que lá, e ele tenta achar uma inter-relação entre a música gregoriana, aquela coisa altiva, ficava e o funk também tem essa coisa que está sempre crescendo e sempre gerando uma energia que vai se acumulando e se acumulando. E aí o Tom Zé tem todas essas viagens, pode procurar, tem várias entrevistas dele no YouTube, onde ele faz essas defesas dele ao funk, que eu acho sensacionais, que também influenciaram muito minha visão sobre essas coisas. E que é isso, sabe? Tipo, tem uma parada de energia crescente e que vai assim, sempre crescendo, crescendo. Tanto que os batidões vão ficando cada vez mais loucos. Eu tava vendo esses dias um vídeo sobre, a partir daqui surgiu o batidão de tantos. É que eu não sei qual é o Travou aqui tipo de para mim. medida que usa. Opa, parou. Você estava vendo um vídeo esses dias e deu uma travadinha aqui para mim, então se você puder retomar, por Pronto, favor. eu estava vendo um vídeo sobre o surgimento das batidas do funk. Que a partir de Hum. tal ano, o cara desenvolveu um sistema de som que criava uma batida com potência X. Em tal ano, o fulaninho lançou a batida potência. Tipo assim, é sempre a busca pela batida mais potente, mais pungente, mais forte. E é muito interessante. Eu acho que eu vejo isso parecido, sei lá, no Tecnobrega, nesse sentido, da aparelhagem e das batidas, etc. Então, não sei, sabe? Eu Fi- acho muito foda essa coisa da música popular, verdadeiramente popular, sabe? Uhum. Não, tem algo de selvagem, né? De ainda tá se criando algo desse. De não sabe o que vem aí, né? Sim. Diferente dessa galera que fica, não, música boa era música de antigamente. Que eu acho um dos discursos mais lamentáveis que existe é quando a pessoa começa, não, o que era bom, música boa foi feita até os anos 70. Eu fico, Exato. não, por favor, anos 70, 60, 50, sei lá. Enquanto que a gente fica nesse estado de apreensão, do sentido positivo, de uma espécie de ansiedade, no sentido bom também, de saber o que vai surgir, né? A gente não sabe de que lado vem, né? E como vem esse. Isso é muito legal, né? Essa acessibilidade que você estava falando de se colocar uma batida, uma letra e chegar lá e conseguir estourar hoje com os programas de internet, disponíveis na internet, o computador fica tudo muito acessível, livre, tem um certo deboche que é muito legal também, né? É meio debochado, é despojado. Não tem a coisa que eu e tu concordamos que era muito ruim do rock and roll de, não, se você gosta de Black Sabbath, tem que ouvir até essa banda aqui, ó. Depois disso aqui, se gostar de Luiz Caldas, você tá fora. Se gostar de Backstreet Boys, você tá Pois é. expulso do Eu tava movimento redescobrindo, metaleiro. eu tava redescobrindo Backstreet Boys esses dias. Eu, caralho, como é que eu me privei disso, sabe? Pois Esse é, né? pop do início, do final dos anos 90, início dos anos 2000, que é uma parada que nem se faz mais, assim, se você comparar o que é feito hoje. O que é feito hoje chega a ser uma parada quase conceitual, assim. Hoje o pop se tornou conceitual, né?
É, É muito legal, assim. Como eu disse, eu acho que o prazer de abrir a mente e se permitir descobrir coisas novas e aceitar coisas diferentes. E eu quis citar o funk aqui justamente porque eu acho que o funk foi uma porta de entrada no sentido de eu aprender a dar outro olhar para as coisas, sabe? Eu fui aprendendo a dar outro olhar, de ler uma letra bizarríssima, assim, super escrota, e pensei, caralho, cara, como o cara chegou nisso? Tá entendendo? Como a pessoa conseguiu, sim, sabe? causa essa intriga, né? Muito bom Exato, isso. é como a tira simples perfeita, sabe? Aquela tira que é simples, pontual e perfeita, que você olha e... Como? Por que eu não tive essa Sim, ideia antes? maravilha. Bom, então, Samuel de Góes, se tudo der errado nos quadrinhos, você, por favor, vire o nosso Sim, funkeiro aí. sim, com certeza. Elabore alguma letra lá pra gente. Ou vá buscar discos voadores, né? Porque esse é outro tópico que você escolheu para a gente conversar. Eu me deixou muito intrigado, surpreendente, tal qual um funk novo. Você resolveu falar de discos voadores. Você já teve uma experiência com objetos voadores não identificados, com um disco voador? Fala pra gente, Samuel, desabafe, por Cara, favor. eu nunca vi nenhum OVNI de fato. Isso é o mais louco da questão. É uma questão de fé. Fé se baseia em acreditar em algo que você nunca viu e nem nunca vai ver. Então, a minha relação com os voadores, desde criança eu tinha uma obsessão por discos voadores. Eu verdadeiramente acreditava que o ufólogo era uma profissão viável que eu queria ter quando fosse adulto. Tá entendendo? E aí, tendo isso em mente, quando eu quis puxar a questão dos discos voadores, é porque eu tenho uma grande frustração que os drones acabaram com os discos voadores, né? Porque você agora pode ver qualquer luz no céu e é um drone, sabe? Você acha que acabou com a A magia, fantasia, com a magia? não só os drones, mas como as filmagens em alta resolução destruíram o conceito, a magia. Não existe mais avistação e gravação de OVNIs como era antigamente, porque não é mais uma VHS estragada que tá deixando a nossa imaginação criar, né? Agora são Uhum. drones, são câmeras em alta resolução, são... Perdeu a graça, cara. E aí, cada vez mais, disco voador teve que ser uma questão de fé, tal como os cristãos, né? Que viram Jesus e agora podem só acreditar que talvez ele tenha existido, a gente está vivenciando isso com os discos voadores. Porque a década de 90 foi permeada de casos e avistações, e ET de Varginha e Roswell. E agora a gente só escuta relatos e relatos de pilotos de avião e documentários da Netflix estranhos, com caras que fazem documentários acusados de pedofilia, sabe? É isso. Nós sobrou só o lixo da fé em relação aos discos voadores. Mas eu tive uma situação, e aí isso vai ser orgânico, que a gente vai chegar nas casas assombradas aí. Por favor, por Eu favor. morei muitos anos em Manaus. Eu trabalhei na rede amazônica em Manaus, que era a representante da TV Globo lá. Eu era designer, trabalhava na área de marketing. E teve o dia do menino do Acre. Claro, E eu claro. tinha contato com as equipes do Acre, porque a rede amazônica, as filiais da rede amazônica englobam quase todos os estados da região norte. Só sai Belém e Teresina. Mas o Acre, Rondônia, Roraima, todos são do mesmo grupo lá no norte. E aí eu tenho contato direto com o pessoal do marketing do Acre. Eu ficava, caralho, essa história é real? Acharam mesmo uma estátua no quarto do garoto com uns escritos muito loucos? Isso não é ação de marketing? Não vai ter uma série nova da Globo? Isso aí tá sendo algum tipo de... Estávamos naquela época Os virais. virais, etc, né? E eu tava nesse sentimento. Coincidentemente, nesse mesmo dia, 3 objetos muito estranhos apareceram no céu sobre aquela área da empresa, da rede amazônica. E eu fui para lá e já tinha até cameraman gravando o céu, trará.
E o mais revoltante é que no outro dia teve a famosa matéria balões meteorológicos no céu, que eram os drones antes dos drones eram os balões meteorológicos, né? No caso, a Google estava com algum projeto que envolvia lançar uns balões para botar sinais de Wi-Fi, alguma maluquice do tipo, e a acusação foi essa. Mas eu quero ter a fé de que eram discos voadores, eram 3 objetos voadores que levaram o garoto do Acre para o espaço. Uau, que tese! Hein? Mas o menino do Acre foi redescoberto, ele Foi voltou, redescoberto, né? lançou um livro tosquíssimo, Espírita, É e verdade, foi um né? fiasco, né? Foi a melhor campanha de marketing do pior produto possível. Que maldade. Então você tava lá, acompanhou esse caso que foi super Acompanhei de perto. Foi muito louco, porque marcante. eu tava falando com uma colega do marketing do Acre, e, não, a minha irmã é da polícia, ela entrou no quarto, não sei o que lá, eu, caralho! Né? Foi um dia, foi o último dia mágico em relação a discos voadores, e desde então, só drones, né? Só drone. Mas escuta, nesse meio tempo você assistia muita série de ET, com disco Cara, voador? Como é que Arquivo você... X foi a minha bíblia, né? Por muitos anos, nós jovens da década de 90, Arquivo X, Fox Mulder, Dana Scully, foram muito importantes Grande. na minha vida. Que série E, maravilhosa, não? e eu costumo dizer que eu tenho muito mais medo de ETs do que de fantasmas. Porque eu acredito em ETs, mas não acredito em fantasmas. Ah, você. E eu Mas tenho muito mais medo de peraí. ETs. Só para entender. Você tem mais medo de fantasma porque Muito! você acha que eles não existem. Não, eu tenho É mais medo de isso? ETs. Eu tenho muito mais medo de ETs. Você tem mais medo de ET porque sabe Muito! que Eu eles, tenho que eles muito podem medo. surgir. Sim. Eu tenho uma lista dos filmes que me deram cagaço na minha vida. Que foi Fogo nos Cite alguns. Céus, Opa. Fogo nos Céus, Intruders e Cocoon. Não sei se lembra de Cocoon, daquele dos velhinhos no Lembro. asilo, que tinha aquele ET bizarríssimo de Cocoon. Podem pesquisar no Google, é o ET mais horroroso e bizarro que vocês podem ver no cinema. E a gente assistia Cocoon no Corujão, que só passava aquela porra no Corujão à noite. Então, Cocoon é um trauma na minha vida. E Fogo nos Céus, puta que pariu. Porque Fogo nos Céus é um torture porn com ETs, né? Tipo, é o cara levando sonda anal, sonda no olho. É fudidaço. E aí depois teve aquele Contatos Imediatos de Quarto Grau, que também é desgraçado, com a Mila Jovovich. Acho que foi o último filme de terror com ETs que eu achei sensacional. Olha E aí, só. você até um negócio que me assusta muito. Eu lembro que eu dormia com medo de olhar para a janela e ter um ET me olhando pela janela, assim. Era uma palavra que verdadeiramente me assustava muito na infância. Se tinha um ruído estranho do lado de fora, você já imaginava que É, era um ET. paralisia do sono eu ia ver ET, não ia ver fantasmas, né? Que É, coisa. era o E, meu e, rolê. E até hoje é uma coisa que me incomoda muito, assim. É uma parada que... O que foda é que os reptilianos culminaram nos terraplanistas, né? Mas é verdade, né? Porque se você parar existia pra pensar, é, essa ideia, né, dos reptilianos e tudo mais. pois E- é. mas você está falando brincando ou você acha que realmente uma Essa coisa cultura, essa cultura levou. culminou nisso. Eu tenho 100% de certeza. O Ah, é? terraplanismo foi a união perfeita do religioso maluco com o holístico maluco, assim. Essas duas culturas se fundiram. Reptilianos é uma parada muito comum na cultura dos rednecks americanos conservadores, conspirólogos, sabe? Sim, E sim. essa cultura aí foi se misturando e culminou nisso que a gente vive hoje com Bolsonaro e Trump. Eu tenho perfeita certeza que dessas bizarrices a gente chegou onde a gente chegou. Puxa vida, quem diria que os reptilianos iriam tomar o poder? Iriam causar tanto estrago. Tem altos podcasters malucos, conservadores nos Estados Unidos, que dizem que todo mundo é reptiliano, que a Terra é plana, que não sei o que lá. Eles misturam. É uma salada de fruta da doideira. E eu fico pensando, nossa, eu gosto tanto dessa cultura de extraterrestres e sci-fi, mas eu fico pensando como isso culminou de alguma forma. O Alan Moore tem essa frase que, cara, a gente tá botando. O Alan Moore, todo mundo falou mal do Alan Moore na época que ele falou isso, quando ele disse, cara, se a gente continuar glorificando esses filmes de super-heróis, a gente vai eleger o Trump. E foi o que deu, sabe? O Alan Moore já fazia muito essas críticas
sobre essa glorificação dessa cultura pop misturada com o cotidiano. Uhum. E eu sinto que essas coisas elas perigosamente nos levaram onde nós estamos hoje em dia. Eu tenho essa crença É, comigo. o super-herói é uma espécie de mito moderno, né, que resolve as Sim, coisas na pancada, né? é, O superpoder, na verdade, é para dar socos eu mais sempre digo para todos fortes. que eu sempre estou dizendo que eu não gosto de Batman, que para mim o Batman é o Dória. É a mesma pessoa, Batman é o Dória. Batman é o Dória. É o Dória, cara. É a mesma coisa. Não tem. Não, mas eu não consigo imaginar João Dória vestido de homem morcego. Elabore esse raciocínio, por favor, Samuel. Mas não é que o Dória se vestiria, mas ele pode pagar alguém para fazer isso, né? Ele pode ter esse tesão, né? De pagar um cara para se vestir de morcego para bater em pobre. Eu tenho certeza que tem algum rico maluco que faz isso. No mundo Teve, real. teve um super-herói brasileiro de Joinville, se não me fale. Eu acho que era esqueci o nome dele agora. Mas Joinville, em Santa Catarina, surgiu um mascarado que saiu pulando uns muros e tal, vigiando a cidade. É, Uma maluquice assim, né? Claro que vai ter não, maluco, né? não. É uma parada perigosa, assim. A gente se divertiu muito com essas culturas ao longo dos anos, mas eu tenho certeza que o tóxico dessas coisas alimentou muito do que a gente vivencia hoje, vamos dizer assim. E se parar para Alimentou e pensar, alimenta. se parar para pensar, eu lembro da época do Breaking Bad, se comentava que fulano de tal se inspirou em Breaking Bad para fazer lá o seu negócio com metanfetamina. Aí na Casa do Papel também surgiram casos de quadrilhas inspiradas em Casa do Papel para fazer. Quer dizer, esses caras que chegam a concretizar a ideia são a ponta, né? São a proa, é a parte visível. Mas essas. O branco é um bicho fudido do juízo, né, velho? O tal do branco. É o Ele tipo. faz coisas, né? E vem cá, então conta pra gente, já que vamos conectar essas histórias aí com o fato de você ter morado numa casa mal assombrada, Samuel. Exatamente. Que Voltando a experiência Manaus. é essa? Por favor, voltando a Manaus. Voltando a Manaus. O Brasil é um enorme cemitério indígena, certo? Manaus certamente é um puta cemitério indígena. E eu tenho certeza que o terreno onde a casa que eu morei era tipo o epicentro desse cemitério indígena. Eu sou um cara cético, eu sou ateu, eu sou uma pessoa, apesar de gostar de discos voadores, dessas maluquices, mas eu sou uma pessoa muito crítica e sou muito de ver o que eu ver aquilo que eu acredito e acreditar na ciência, e acreditar em experimentação e validação. Eu sou uma pessoa da metodologia científica, assim, 100%. Mas eu morei numa casa muito doida. E eu não posso nem dizer que era uma casa antiga assombrada, porque foi uma casa que foi construída e eu fui morar nela logo em seguida. Então eu não poderia nem acusar de ser uma casa velha com histórico antigo. Era uma casa nova. Mas veja bem, foi uma casa onde eu vivenciei os piores dias da minha vida em relação à depressão e outras questões. Culminou no meu retorno a João Pessoa, inclusive. E por eu não estar sozinho nessa casa, eu tenho certeza que eu não estava maluco sozinho. Então tinha uns testemunhas. Outras pessoas moravam nessa casa. E eu posso lhe dizer que eu escutei e vi coisas muito doidas. Por exemplo, portas que estavam trancadas que destrancavam, portas que batiam, copos que estouravam, bichos peçonhentos. Nessa casa deu ninho de pombo, morcego, rato, aranha cabeluda, todo tipo de bicho bizarro que você puder imaginar, eu encontrei nessa casa. E a casa ela tinha um primeiro andar, e aí pela manhã o meu quarto era no andar de cima, e tinha a área de baixo que era a sala e a cozinha, e era muito normal, enquanto eu estava me organizando para ir trabalhar, eu escutava facilmente alguém entrando na casa, andando pela casa e saindo da casa. E a porta estava fechada. E dava para escutar
nitidamente sons de passo de uma pessoa entrando nessa casa, andando por debaixo, aquele som de passo de pé descalço que a gente se acostuma no chão gelado, sabe? E isso também eu escutava pela manhã, logo quando eu acordava e me arrumava para ir trabalhar, eu escutava durante a noite enquanto eu dormia. E eu costumo dizer que eu me habituei tanto com esse local, e é muito louco como o ser humano é um bicho adaptável, sabe? Eu fiquei tão acostumado a lidar com as bizarrices dessa casa que eu não tinha medo, eu tinha raiva. Eu era irritante ter fantasmas em casa. Então é isso que eu falo para as pessoas, olha, primeiramente. Fantasma em casa não é uma coisa para se ter medo, é uma coisa para se ter raiva. É que nem peste, cupim, essas coisas. É muito, muito saco, muito sacal, gente. O melhor dia, para não dizer o contrário, foi o dia em que eu acordei com alguém gritando o meu nome. E aí, para não dizer que eu estava maluco sozinho, tinha outras pessoas na casa e as pessoas também acordaram com alguém gritando o meu nome. Pode ser. E aí eu fui ligando para pessoas conhecidas que moravam perto, pensando, deve ser alguém lá fora querendo falar comigo, alguma coisa está acontecendo. Mas não, todas as pessoas para que eu liguei estavam dormindo. Então, de fato, uma voz misteriosa gritou meu nome, todo mundo acordou na mesma hora nessa casa e não se sabe o que foi. E é isso, Uau. assim, e o que eu acho mais louco e o que eu reforço é como num contexto em que a gente está, sei lá, numa situação de depressão, numa casa com todo tipo de coisa bizarra acontecendo. Peraí, volta. Liga, liga, liga. Você ia falar que o que você reforça deu aquela travadinha. Ah, Volta desculpa. um pouquinho assim. Sim, mas o que eu acho incrível, porque eu fico pensando em coisas ruins que eu convivo hoje, tipo, sei lá, isolamento social na pandemia. E eu fico pensando, tá fácil. Eu lidei com coisas muito mais bizarras na minha vida, sabe? Eu não sei se eu teria capacidade de lidar com elas novamente na minha vida, mas certamente eu lidei com elas na minha vida. E é muito incrível como o ser humano é adaptável, sabe? Como a gente consegue se adaptar às piores situações possíveis. Porque é isso, É, sabe? Eu morei genuinamente. E para não dizer que, tipo assim, eu saí e a casa parou com as histórias, tipo assim, a gente vai dizer, não, eu tô com depressão, é maluquice da minha cabeça, eu tô com problema. Mas como tem outras pessoas na casa que estavam presenciando e lidando com as coisas, eu poderia dizer que, pelo menos, maluco sozinho eu não tô. Meses depois, já após ter saído da casa e voltado para João Pessoa, um conhecido meu que foi morar nessa casa começou a me dar relatos de, cara, é o seguinte, porta batendo, copo quebrando, porta se trancando ou destrancando sozinha. E aí eu fiquei, não, é assim mesmo, essa casa é assim, só derrubando agora. não, E, e foi assim, teve um momento exorcista, porque tinha um bebê e o bebê não tinha paz nessa casa, vivia chorando, enlouquecendo todo mundo nessa casa. E chamaram o padre, disseram que o dia que o padre foi para rezar a casa foi loucura, assim, de janela bater, porta bater, criança chorar, os gatos da casa ficar enlouquecidos, tipo, teve uma verdadeira sessão de exorcismo nessa casa. Dizem que atualmente a casa está mais tranquila, mas assim, eu posso pontuar que isso fecha meu capítulo nessa casa, quando eu recebi esse relato da casa após eu sair dela meses depois de tipo, nossa, pelo menos maluco sozinho eu não estava. Continuarei pois, considerando. Pode falar, pode pois é, falar. quanto tempo você morou nessa casa? Eu E quantas morei, testemunhas tinham lá enquanto você morava lá? eu morei por 3 anos nessa casa e eram coisa de 3 testemunhas, além de mim na casa. Três testemunhas. E vocês chegaram, bom, você falou que lidar com casa mal assombrada é como lidar com uma infestação de cupim e tudo mais. Só que não dá para chamar a detetizadora, né? Não tem os Não, caça-fantasmas. Vocês chegaram a chamar padre? não, na minha época, não. Porque, como eu disse, eu estava lidando com outros problemas pessoais que a casa assombrada era só um tempero do momento bizarro que a minha vida estava tendo naquele momento, sabe? Era uma coisa tipo, é sério que até isso eu tenho que lidar aqui esses dias?
É por isso que a Casa Assombrada me dava muito mais raiva do que medo, sabe? Porque eu já estava tendo que lidar com muitos problemas pessoais na época e eu tinha que pensar, caralho, é sério? Porque até isso, sabe? Porque, sei lá, quantas vezes eu tive que tirar ninho de pombo de dentro da casa, pra você ter noção. Mas justamente, chamaram o padre. Eu já não morava na casa, mas disseram que chamaram o padre. Teve todo um momento exorcista, com porta batendo, bebê, criança gritando e chorando, cachorro e gato enlouquecidos. E eu fiquei, é isso aí. Um ciclo se fecha. Aí você vê, é um exemplo poderoso, forte e claro de como os problemas são questão de perspectiva, né? Talvez se você não estivesse passando pelo que estava passando, por coisa pior, talvez a casa parecesse algo muito mais terrível, né? Sim, sim. Uma questão de... E essa questão das experiências, e aí a gente pode retornar à fibrilação a partir disso, que assim, eu voltei para João Pessoa no início de 2017, eu saí de Manaus, passei por todo um processo de depressão, divórcio, saída do meu emprego, foi literalmente um momento em que eu tive que recomeçar a minha vida do zero, e logo quando eu cheguei em João Pessoa, o primeiro projeto que eu desenvolvi foi o DR, né, que foi o projeto que depois venceu lá no MIS a seleção. Então, eu acredito muito que tudo que eu desenvolvo hoje é uma amálgama de muita experiência e amadurecimento forçado que eu tive que trazer comigo de volta para João Pessoa, sabe? O Samuel que foi para Manaus não existe em relação ao Samuel que voltou e hoje existe em João Pessoa e teve que lidar com uma série de situações, amadurecimentos e questionamentos e mudança de percepção sobre as coisas, sabe? A depressão, ela é uma... Eu vi algum TED Talk da vida e tem uma frase que eu concordo muito, que a depressão é uma espécie de miopia, sabe? Ela muda a nossa percepção das coisas, né? E eu acho que aprender a lidar com esse olhar sobre as coisas foi uma coisa que mudou radicalmente o meu trabalho. O tipo de desenho, o tipo de tirinha, o tipo de material que eu desenvolvia antes de 2017 é completamente diferente do material que eu desenvolvo hoje, sabe? Tanto que eu fui tentando fazer uma coletânea de tiras da minha vida, assim, de quando eu comecei a fazer tiras até hoje, eu digo, não dá, são coisas tão... Parece que é uma coletânea de dois artistas diferentes, porque se tornaram obras muito, muito diferentes, sabe? E eu acho que quando eu quis citar esses temas tão variados, quando eu joguei para você, foi muito para a gente conversar sobre essa questão do olhar sobre as coisas, sabe? De como fazer arte e o processo de criação de qualquer coisa, de modo geral, é um processo de trabalhar o olhar sobre as coisas, sabe? E é isso que eu tenho tentado deixar reger a minha vida e meus trabalhos enquanto artista, vamos dizer assim. Que maravilha ouvir isso, Samuel. Obrigado. Inclusive, quero registrar aqui comentário da Petra Leão, que você devia fazer tira de 9 quadros sobre essas assombrações, é a sugestão que ela deixou para você. Aí o pessoal mandou aqui emojis de fantasma, o Márcio Snow mandou emoji de ET, enquanto a gente conversava. É isso aí, a alegria, o calorzinho do chat. Para quem quiser participar ao vivo, fica aqui sempre no Instagram da Banca Tatuí, 4h20 de segunda e quinta. O Não Matem a Cotovia. Gente, pois eu viro um fantasma na hora se isso acontece comigo. Socorro. Pessoal aí reagindo aos seus relatos, Samuel. Relatos de coragem, no final das contas, né? E legal que você teve essa percepção que, no final das contas, ajudou a construir o Samuel de hoje, né? Eu acho que o Samuel que existe hoje é o resultado dessas experiências, Sim. nem sempre, né, prazerosas na hora, mas que, enfim. O Instagram está nos dizendo que a gente tem que ir embora, faltam 20 segundos para a gente ir. Fica o convite, quinta-feira, Fred Costa vai estar aqui. Samuel, os próximos 10 segundos são seus. Muito obrigado
pela oportunidade de conversar com vocês. Eu amo o trabalho que vocês desenvolvem, da banca, da Lotte. Eu acompanho de vocês há